Vou caminhando nas estradas desta vida. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Se você está acompanhando a nossa série de vídeos, já estamos no nosso 8º vídeo. A nossa proposta é todo dia divulgarmos aqui um vídeo tratando desse assunto, a Umbanda e a Covid-19, tá bom? Estamos fazendo a leitura e a reflexão do texto que publicamos no blog do Núcleo Mata Verde. Vamos continuar então a nossa leitura. Neste artigo, teceremos alguns comentários sobre a visão umbandista, mediante a doutrina dos 7 reinos sagrados, de como enxergamos este momento que assola o planeta Terra. Então, estou dizendo aqui no texto, né, que a finalidade desse texto, desse artigo que eu chamei aqui, né, é fazer alguns comentários sobre a Covid-19, né, sobre a pandemia, a partir de uma visão umbandista, tá? E a partir de uma visão fundamentada na doutrina dos 7 reinos sagrados, tá bom? Então, a finalidade do texto é essa. Então, a gente vai, a partir de agora, comentar alguma coisa com vocês sobre a doutrina dos 7 reinos sagrados e como é que a gente analisa o que acontece na nossa vida, ao nosso redor, tá bom? Faremos isso utilizando os fundamentos da doutrina dos 7 reinos sagrados. No Núcleo Mata Verde, estudamos uma doutrina chamada Umbanda dos 7 reinos sagrados, que ensina que existem 7 forças primordiais que deram a origem a tudo que existe no universo e, naturalmente, ao nosso planeta. Forças que estão presentes em todos os lugares, objetos, seres e elementos da natureza. Estas 7 forças são designadas de forças primordiais e são responsáveis também pelas 7 hierarquias espirituais que atuam na Umbanda. Bom, aqui no texto eu comentei de forma rápida, né, a doutrina dos 7 reinos sagrados. O texto ficou longo e é a primeira parte do texto, e depois vai ter a continuação desse texto. E eu não teria como entrar em detalhes para falar da doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Mas aqui no vídeo eu acho que eu posso ampliar um pouquinho o que eu coloquei aqui no texto para que todo mundo entenda, né? E antes de poder falar da doutrina, eu quero lembrar vocês que nós temos um site, né? Nós chamamos de módulo de ensino à distância, um site de ensino à distância, de EAD, é www.ead.mataverde.org. Lá nesse site nós temos 21 cursos, acredito que só 2 não sejam da doutrina, todos os outros são ligados à doutrina dos 7 reinos sagrados, e existe um curso específico, que é chamado curso de doutrina dos 7 reinos sagrados. Alguns chamam até curso de teologia, que eu não acho interessante chamar de teologia. Então é curso da doutrina dos 7 reinos sagrados. Ele é dividido em 3 partes, 3 cursos. O primeiro curso é sobre as origens da Umbanda e da doutrina dos 7 reinos sagrados. Você vai aprender tudo sobre a Umbanda, a história da Umbanda, vai aprender também sobre a origem do Núcleo Mata Verde, a origem da doutrina dos 7 reinos sagrados. Vai também ter uma visão histórica, desde quando os escravos chegaram aqui, dos índios, do espiritismo, tá? Vai formar realmente uma visão completa das religiões afro-brasileiras, da Umbanda e, finalmente, da doutrina dos 7 reinos sagrados. O segundo curso é chamado Doutrina 2, é um curso de metafísica umbandista. É um curso muito interessante, eu recomendo a vocês que façam os 3, né? Lógico, mas no metafísica a gente entra em questões espirituais, né? Vamos falar do mundo físico, no mundo extrafísico, vamos falar do Orum, do Aê, vamos falar dos corpos que nós temos, né? Corpo físico, corpo etérico, vamos falar do corpo bioplasmático, vamos falar dos campos mórficos, campo estrutural, né? Da vibração espiritual, da natureza da vibração espiritual, vibrações mentais, emocionais. Vamos dizer o que é energia aqui no mundo material e lá no mundo espiritual o que existe, né? A diferença entre matéria e espírito. Vamos falar das estruturas que existem, né?
Vamos explicar por que tem o uso de vela, de ervas, de oferendas na Umbanda, a partir dessa visão energética, vibracional, né? Então é um curso muito interessante. Vamos falar das regiões espirituais, né? Se foi Deus quem criou, né? Temos lá um umbral, uma região trevosa, uma região que tem seres aí na evolução. Quem cria aquilo? É Deus que criou? As regiões negativas, o Vale dos Suicidas, né? Ou então regiões aí, cidades, né? Nosso lar. Quem criou? É Deus ou são os espíritos? E como é que se processa essa criação, né? E muito mais coisa, tá? Então é um curso muito interessante. Ele abre muito os horizontes, explica para um umbandista com fundamentos, com princípios, né? O que é uma oferenda, por que a gente faz, por que a gente acende uma vela, e uma série de coisas, tá bom? E temos a terceira parte depois do curso, a doutrina 3, que é os 7 reinos sagrados. Então, nessa parte do curso, na terceira parte, eu entro em detalhes e explico para vocês, detalhe por detalhe, a doutrina dos 7 reinos sagrados. O que são os 7 reinos sagrados, como é que se formou, as 7 linhas da Umbanda, da onde veio, o que tem lá, a evolução espiritual, um monte de coisa. Então, vale a pena fazer. Se você ainda não fez, recomendo que faça. Nós já tivemos a oportunidade aí de passar esses cursos para milhares de pessoas, umbandistas. Vale muito a pena, independente da linha que teu terreiro siga. Informação nunca é demais, eu tenho certeza que você vai ampliar o teu horizonte, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os fundamentos da doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Esse é o nome que nós temos. Eu falei que existem 7 forças primordiais. Na realidade, o conceito da doutrina é o seguinte: nós, os umbandistas, acreditamos no espírito, né? Eu penso que você também, né? Acredite, se você é um umbandista, nosso espírito é eterno e recebemos influência do mundo espiritual, né? Por isso que nós trabalhamos com caboclo, pretos velhos, né? Exus. Então existem os espíritos. E também trabalhamos com orixás, né? Existem os orixás. O conceito do orixá veio da África. E no Brasil é através do candomblé, coordenação, que eles são cultuados. A Umbanda puxou esse conceito para ela, mas nós temos uma visão diferente de trabalhar com essa força, né? Tá? Então, para nós, os orixás, eles são ligados à natureza. Então, nós temos muitos orixás. Na África eram centenas de orixás, tá? Alguns poucos vieram aqui para o Brasil, né? Nós sabemos disso. Se você pesquisar em autores famosos que trabalham com coordenação, estudo, você vai entender bem isso. E esses orixás, para nós, na visão umbandista agora, eles são ligados à natureza. Então nós temos o Criador, o Olorum, e os orixás. Para cada área da natureza, você tem orixás que são vinculados. Alguns são co-criadores, né? Participaram da criação. O Olorum deu ordem para o orixá, vai lá e cria o planeta, tal, né? Ou vai lá e cria o ser humano, né? Então a gente tem o orixá que veio criar o ser humano, o orixá que criou o planeta. E nós temos mitos que falam, né, que o Olorum designou tal orixá para o mar, outro para a pedreira, outro lá para a cachoeira, outro para a floresta, para os ventos, né? A gente sabe disso. Então o orixá é força da natureza, não resta dúvida. Está ligado com a natureza. E a visão que nós temos é o seguinte: a força do orixá, ela é muito poderosa, né? É força espiritual, não é um ser, não é um espírito, como nós conhecemos um caboclo, um preto velho. É uma força espiritual enorme, tá? Que age na natureza. E essa força é universal. Você vai encontrar essa força do orixá no universo todo. Não é só na África, ou só no Brasil, ou só lá em Cuba. A força do orixá é universal. Em todas as galáxias, em todos os lugares você tem o orixá vibrando. O orixá que vibra numa pedra aqui na Terra, a força, o axé que está na pedra daquele orixá é o mesmo que vai estar numa pedra lá na Lua, ou seja, num planeta distante, numa galáxia distante, o do fogo, a água, uma planta, seja o lugar que for, é a mesma força do orixá, entendeu? Então esse é um conceito que a gente tem. Então quando o planeta começou a se formar, pela vontade divina, a vontade de Deus, a vontade de Olorum, os orixás foram designados para irem moldando, preparando o planeta, tá? E conforme o planeta foi evoluindo,
a ciência estuda isso, ele foi passando por etapas, por fases. No início era uma bola, magma, né? Rocha derretida, rocha líquida, e de altíssima temperatura, muito semelhante ao fogo, a gente fala, né? Então a gente chama esse primeiro reino de reino do fogo. Então era o planeta, fogo. Então orixás especializados que atuam com o fogo, com o calor, com a energia, quando vieram e começaram a moldar o planeta, a preparar. Eram especialistas nessa área, a gente pode dizer assim, numa outra linguagem, né? São os engenheiros siderais, eles vieram preparar o planeta. Com o passar dos anos, foi esfriando, formou a crosta terrestre, sólida, então começou a aparecer no planeta a estrutura sólida, né? As pedras, as rochas, né? As montanhas. Então outros orixás vieram para preparar isso. Passa-se um tempo, forma no planeta a primeira atmosfera, os gases, né? Metano, uma atmosfera densa ainda, né? Mas se aparece em volta do planeta essa atmosfera. Então vieram seres, inteligências, orixás ligados aos gases, as ventanias, né? Muitos raios naquela época. Então vemos alguma corrente. É o terceiro reino. O primeiro é o fogo, o segundo é da terra, o terceiro é do ar. Aí passaram milhões de anos, aparece no planeta a água. Primeiro mar, né? Mar de água doce no planeta, chuva. Perdão. Então vieram seres ligados à água, que entendiam, sabiam manipular a energia, né? Transformar em líquido. São seres, orixás, inteligências superiores que modelaram o líquido aqui no planeta. Então é o quarto reino, é o reino da água, tá? E nesse reino é muito importante, eu já citei num vídeo anterior, porque é lá que surge a vida, tá? E quais são esses orixás? Qual é o orixá que rege a água? É a mãe Iemanjá a principal, né? A grande mãe. A mitologia fala isso, a mãe dos orixás é de toda a humanidade. A vida sai da água, né? Os primeiros seres, né? Unicelulares, tá? E depois, aí aparece no planeta o quinto reino. O que é o quinto reino? São as florestas, né? As matas. E os primeiros anfíbios, aqueles seres que saem da água, vão para a terra. Ali começam a formar também alguns insetos, né? Então são as matas. É o quinto reino, é o reino das matas. Pai Oxóssi é o regente. Depois de passarem muitos anos, aparece no planeta o sexto reino. O sexto reino, o que vem a ser? É o homem. Aparece no planeta o ser humano. O homem não existia antes das matas, antes das águas, não. O homem apareceu depois de tudo isso. O primeiro, o ser humano. Lá no nosso curso a gente entra em detalhes, dá as datas, né? Explica, conforme a ciência prova, tá bom? Isso tudo não é só especulação religiosa. É também fundamentado, baseado em informações da ciência, tá? Então aparece o ser humano. E por último, qual é o sétimo reino? O sétimo reino é o próprio mundo espiritual, né? Nós somos umbandistas, sabemos que os espíritos encarnam e desencarnam. Ou seja, para que o homem vivesse, nascesse no planeta, teria que ter espíritos. E o homem desencarna, o espírito volta para o mundo espiritual. Então, em volta do planeta, forma-se, digamos assim, uma região espiritual, né, do planeta Terra. É o sétimo reino. É o reino das almas, que nós chamamos. Então, nós temos 7 reinos. O primeiro reino é do fogo, o segundo é da terra, o terceiro é do ar, o quarto é da água, o quinto é das matas, o sexto reino é da humanidade e o sétimo reino é das almas. Cada um desses reinos tem um espírito regente, um orixá regente. Ele é regente, tá? É um orixá conhecido e que é muito ligado àquele reino. O primeiro reino é o primeiro, é o que abre o caminho, é o que vai na frente, que tem uma força destruidora muito grande, que é ligado com o fogo, é nosso pai Ogum. Ele é o primeiro regente do primeiro reino. O segundo reino é das montanhas, das pedras, das pedreiras, é pai Xangô. O terceiro é do ar, dos gases, das ventanias, né, dos raios, é mãe Iansã, a regente. O quarto reino é da água, é a mãe Iemanjá quem rege, juntamente com as outras Iabás, né? Tá? E o quinto reino é o reino das matas, é nosso pai Oxóssi, mais os orixás das matas, né? Os Sanhas, o teu terreiro cultua, e mais os Odés, né? Os outros orixás. Tem muitos orixás, né? Mas na Umbanda nós focamos mais no Oxóssi, aqui no Núcleo Mata Verde. E o sexto reino? O sexto reino é o reino da humanidade, é o nosso reino. São as pessoas.
Eu já tive a oportunidade de um desses vídeos falar do arapé, né? Que manipula essa força humana para a cura. Então esse sexto reino é regido pelo orixá responsável pelas pessoas. Quem é? Nosso pai Oxalá, né? A mitologia não diz que Olorum mandou Oxalá vir aqui criar o ser humano, então Oxalá é o responsável pelo ser humano. Existe o mito, né? Tá? Que ele veio para criar o planeta, mas houve um probleminha lá com Exu, né? Bebeu tal, um vinho toda aquela historinha, todo mito que eu não vou entrar em detalhe pela duração desse vídeo. Mas então Oxalá é o regente do sexto reino. E o sétimo reino? O sétimo reino é um reino espiritual, ele é puro. É por isso que é chamado de reino das almas. Quem rege ele? É Paiô-Mulu, é o senhor do cemitério, né? Por quê? Porque o sétimo reino representa a morte, representa a passagem, né? É um mundo que não tem nenhuma matéria, é só espiritualidade, é o mundo espiritual. Então, o regente é Paiô-Mulu, que para nós aqui é Obaluaê também. Obaluaê e o Mulu é a mesma vibração no sétimo reino. Então, aqui no núcleo são esses 7 reinos. Cada um desses reinos tem um orixá regente e ele agrega em cada reino uma hierarquia espiritual. Muitos espíritos trabalham sob o comando de Ogum, muitos espíritos trabalham sob o comando de Xangô, muitos espíritos trabalham sob o comando de Yansan, muitos espíritos trabalham sob o comando de Iemanjá, muitos espíritos trabalham sob o comando de Oxóssi, sob o comando de Oxalá, sob o comando de Obaluaê ou Mulu, né? E por aí vai. O sétimo reino é o reino também dos velhos, porque é o último reino, né? É aquele último reino, é o reino da passagem, é o reino da transcendência, né? Tá bom? Da sabedoria, tá bom, gente? E existe uma série de qualidades. Cada um desses reinos a gente faz um estudo. A gente detalha ele, explica, a gente estuda desde uma pedra que pertence àquele reino, uma erva, uma flor, né? Uma pessoa, as pessoas têm tendências, qualidades, características diferentes, a gente faz esse estudo. As cores, cada um dos reinos tem. Eu estou com uma camisa preta, por exemplo. A cor preta é do sétimo reino, é do reino de Omulu, né? Reino das almas, para nós chamamos assim, né? Então, cada um desses reinos possui também forças espirituais. E eu estou falando de vibrações agora, né? Temos lá em cima o orixá regendo, vibrando. Aí hierarquias ligadas, ou seja, consciências, espíritos que se vinculam àquela vibração do orixá e atuam na natureza, tá? Então cada um desses reinos tem uma vibração, que é o axé. É essa força que está aí na natureza, está na nossa vida. E que nesse texto nós chamamos aqui de forças primordiais. Então são 7 forças primordiais. Essas são as básicas, tá? Porque elas se misturam também, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Nós chamamos de entrecruzamentos energéticos. Misturam as forças e aí começa a dar essa variedade enorme de coisas que existem, né? Por exemplo, uma pedra. Uma pedra é do segundo reino, né? De Xangô. Mas se ela for uma pedra verde, ela tem uma energia de Oxóssi, porque a cor verde é das matas. Se ela for uma pedra vermelha, ela tem uma vibração do reino do fogo, de Ogum, mesmo sendo uma pedra. Então há um entrecruzamento, como são as flores, né? E por aí vai, tá bom, gente? Não vou entrar no detalhe, eu só queria explicar o que são essas 7 forças primordiais. E essas 7 forças primordiais são responsáveis também pelas 7 hierarquias espirituais que atuam na Umbanda, tá? Então esses 7 reinos, para nós aqui na doutrina dos 7 reinos sagrados, são as 7 linhas da Umbanda, tá? Aí você pode estranhar, né? Fala, poxa, mas as 7 linhas da Umbanda, coisa estranha, né? Meu terreiro tem 21 linhas, tem 16. Mas existe um conceito bem antigo, que era a época de Leal de Souza. Tá? Leal de Souza, não sei se você sabe quem é, né? Não vai dar para a gente entrar em muitos detalhes aqui, por causa do tempo. Mas Leal de Souza, ele conviveu com Zélio de Moraes, que é o pai da Umbanda, né? E ele acompanhou o nascimento da Umbanda. Foi, inclusive, dirigente de uma das tendas criadas, das primeiras 7 tendas criadas por Zélio de Moraes. E Leal de Souza foi a primeira pessoa que codificou, que apresentou para o mundo
para nós todos, as 7 linhas da Umbanda. E ele fez isso como? Olhando, acompanhando os trabalhos nos terreiros criados pelo Zélio de Moraes, pelos espíritos que estavam se manifestando, né? Aí você me pergunta, o que tudo isso tem a ver, né? Com o que nós estamos lendo aqui agora. Tem a ver o seguinte, que essas 7 primeiras linhas, que nós podemos chamar que são as 7 linhas da Umbanda originais, né? Nasceram ali no núcleo, no núcleo duro, no core, né? Na base da Umbanda, elas eram linha de Ogum, linha de Xangô, linha de Ançã, linha de Emanjá, linha de Oxóssi, linha de Oxalá e almas, linha das almas. Que nada mais é do que os 7 reinos que eu acabei de apresentar para vocês. Reino de Ogum, né? Reino de Xangô, reino de Ançã, reino de Emanjá, reino de Oxóssi, reino de Oxalá e reino de Paiumulu, o Baloiaé, que é reino das almas. Tá bom? Então é muito interessante, no curso eu comento sobre isso, eu faço um link, porque 100 anos depois da criação da Umbanda, na época, por uma doutrina, eu estava dando um curso, eu falava 100 anos, agora já é mais, né? Mas 100 anos depois, por um raciocínio diferente, né? Que foi também apresentado pela espiritualidade. A doutrina dos 7 reinos sagrados é uma doutrina apresentada pelos espíritos. Caboclo Mata Verde, Exu das 7 encruzilhadas, Xangô 7 pedreiras, eles apresentaram. E a gente faz um link com o passado e se encaixa certinho. As 7 linhas da Umbanda que o Leal de Souza apresentou e as 7 linhas da Umbanda que nós seguimos no Núcleo Mata Verde, que é ligada aos 7 reinos sagrados. São as mesmas, tá? Eu não estou falando isso para desmerecer nenhum outro tipo de doutrina, outro tipo de conhecimento. Cada terreiro cultua de uma forma, cada terreiro tem a sua forma de trabalhar, as linhas, as entidades, têm o seu conhecimento, a sua teologia, né? Nós respeitamos todas. É que nós estamos apresentando para vocês um texto que é em cima dos 7 reinos sagrados, então é necessário que a gente passe pelo menos um mínimo de informação, né? Para que você entenda bem aonde a gente vai chegar, porque a finalidade desse texto é encontrar razões, motivos para essa epidemia que está ocorrendo no nosso planeta, né? Saber exatamente quando começou, por que começou, qual o motivo, dentro de uma visão espiritual fundamentada na doutrina dos 7 reinos sagrados. Tá bom, gente? Vamos deixar para o próximo vídeo, né? Para a gente continuar nosso bate-papo. Se você chegou agora, não esqueça, nós estamos aí já fazendo uma série de vídeos tratando desse assunto Umbanda e Covid-19. Eu recomendo você que leia, assista desde o primeiro vídeo, tá bom? E se você é novo no canal, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo.